Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem comigo resolver a questão 50 da Unicamp 2025 da primeira fase. Só que antes de começar, quero fazer o convite para você se inscrever aqui no canal, ativar aí as notificações para que você não perca nenhuma resolução da FUVEST, da Unesp, da Unicamp, do Enem e também as revisões finais, tanto agora para a primeira fase quanto também para a segunda fase. Então, esse é o convite que eu te faço. Se inscreva aí no canal para você ficar por dentro do que tem de melhor para se preparar para os principais vestibulares. Olha só o que nós temos nessa questão. As funções trigonométricas cosseno e seno são muito estudadas no ensino médio. A exposição deste importante conteúdo costuma contar nas aulas com a apresentação de gráficos e tabelas que expõem em arcos chamados de arcos notáveis, como por exemplo π sobre 3, π sobre 4 e π sobre 6, os valores dessas funções. É possível, no entanto, calcular em outros arcos os valores dessas funções utilizando algumas identidades trigonométricas. Considerando a relação cosseno de x sobre 2, que é essa que ele está nos dando, e a identidade fundamental da trigonometria, é possível afirmar que o valor do seno de π sobre 12 é igual a quanto? Gente, eu acho que a gente tem várias formas de resolver essa questão. A gente não precisa ficar engessado a essa maneira que ele deu aqui, por exemplo, tá? Mas assim, sendo um pouco fiel à questão, o que a gente vai fazer? Por exemplo, eu quero calcular o seno de π sobre 12. Só vamos dar uma olhadinha aqui, em particular, no π sobre 12. Se você pega aqui o π sobre 12 e troca o π por 180 graus, então você teria 180 dividido por 12. E 180 dividido por 12 dá exatamente 15 graus. Então significa que o cara está perguntando para a gente qual é o seno de 15 graus, ok? A partir dessa identidade que ele está nos determinando. Uma forma bastante interessante aqui que a gente tem é, por exemplo, o seguinte. Se eu calcular o cosseno de 15 graus, a partir dessa relação, a gente utiliza o cosseno, depois utiliza a relação fundamental, ótimo, fica lindão, a gente consegue responder o exercício. Então eu quero o seno de 15, mas eu vou calcular o cosseno de 15 antes, porque o cosseno de 15 ele deu uma fórmula para a gente. Então se você quer calcular o cosseno de 15, olha a fórmula que ele deu. Ele falou que é o cosseno de x sobre alguém, sobre 2. Se você perceber, para você gerar o 15 graus, bastaria o seu x ser exatamente 30 graus. Concorda comigo? Se você vir aqui nessa fórmula, colocar o x igual a 30, você gera o 15. Então, nesse caso aqui, vai ficar a raiz quadrada de quem? De 1 mais o cosseno de 30 graus, e tudo isso daqui dividido por quem? Dividido por 2. Eu coloquei aqui no lugar do x o 30 graus. Bom, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui a gente vai ter uma raizona, né, de quem? De 1 mais raiz de 3 sobre 2, e tudo isso daqui dividido por quem? Dividido por 2. Posso tirar o MMC, ó, 2 vezes 1 vai ficar 2. Então, isso daqui vai dar a raizona de quem? De 2 mais raiz de 3 sobre 2, e tudo isso aqui dividido por quem? Dividido por 2. Então, nesse caso aqui, olha só, vamos dividir frações. Então, você copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, se você fizer isso, aqui vai ficar 2 mais raiz de 3 dividido por quem? Dividido por 4. Então, este cara aqui é o cosseno de 15 graus. Aí, para você achar o seno, por exemplo, você pode utilizar a relação fundamental, que a gente sabe que o seno ao quadrado de um ângulo, no caso aqui é o de 15 graus, mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo, que é o ângulo de 15 graus, isso daqui é igual a quanto? É igual a 1. Então, eu vou fazer exatamente as substituições. Eu quero o seno, então a gente vai ter que seno ao quadrado de 15 graus mais o cosseno. Então, o cosseno, você vai pegar toda essa expressão aqui e vai elevar ao quadrado. Você concorda comigo que a raiz vai embora? Então, vai ficar só o que está dentro da raiz. Então, vai ficar 2 mais quem? Mais raiz de 3 dividido por quanto? Dividido por 4. Isso aqui é igual a 1. Agora, para resolver e finalizar o exercício, a gente só precisa isolar o seno ao quadrado de 15. Então, seno ao quadrado de 15, ele vai ser igual a 1 menos 2 mais raiz de 3 dividido por quem? Dividido por 4. Vou fazer aqui, ó, se a gente tirar o MMC vai ficar 4 sobre 4 menos 2 mais raiz de 3 dividido por quem? Dividido por 4. Dica do Walter, né? Ó, coloca aqui, deixa eu só trocar a cor que não apareceu. Coloque aqui um parênteses, porque esse menos ele vai fazer uma distributiva. Então, você vai ficar com 4 menos 2 menos raiz de 3 e tudo isso daqui dividido por 4.
4 menos 2 fica 2, então é 2 menos raiz de 3 sobre 4. Só que isso é o seno ao quadrado, então significa que o seno de 15 ele vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada desse carítia que a gente acabou de encontrar, de 2 menos raiz de 3 sobre 4. Só que no enunciado, né, ou melhor, só que o 15 graus ele é um ângulo menor que 90, e o seno ele é positivo, tanto no primeiro quanto no segundo quadrante, ou seja, até 180 graus ele é positivo. Então aqui a gente vai pegar somente a resposta positiva, que vai ser raiz de 2 menos raiz de 3, né? Tudo isso dividido por 2, tirei a raiz do numerador e do denominador, finalizando e fechando o rolê, onde você consegue perceber que a alternativa correta é a alternativa A. É isso, pessoal. Espero que você tenha entendido, tenha gostado da resolução. Super abraço, te encontro na próxima. Até lá. Tchau.